Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Konnichiwa, watashi wa Carvalho de J-san. E antes que você ligue a sua tecla SAP, não se preocupe porque o meu japonês é muito limitado. Você está assistindo o Mundo HQ TV, o programa que não está no gibi, mas que leva você para o fantástico mundo dos gibis aqui na sua Educa TV. Eu comecei falando japonês porque é muito adequado para o tema de hoje. A gente vai falar sobre mangá. Não falar sobre muitos mangás, mas falar sobre o que é mangá. Porque me ocorreu aqui que a gente às vezes cita o mangá X, o mangá Y, e nem todo mundo que está assistindo sabe. Na verdade, antigamente ninguém sabia o que era mangá. Tá? Ainda quando eu estava na faculdade, eu lembro que saiu até um livro da professora Sônia Bibi Luten, chamado O que é Mangá, daquela coleção Primeiros Passos. Porque as pessoas começaram, de repente, a citar mangá aqui, citar mangá ali, e o que efetivamente era essa palavra, pouca gente sabia. Mangá, na verdade, é uma junção de duas palavras em japonês, né? Man é involuntário e ga é imagem, então imagem involuntária. E é o nome que se dá às histórias em quadrinhos japonesas. Mas aí você pode se perguntar o seguinte, se eu falo história em quadrinho francesa, eu não vou falar, quando eu estou falando de uma história em quadrinho francesa, eu vou falar, bande dessinée tal. Se eu estou falando de uma história em quadrinho italiano, eu não vou falar fumetti e tal. Por que a gente fala mangá? Porque o mangá tem características muito peculiares, muito diferentes dos quadrinhos ocidentais. Então, os quadrinhos ocidentais, eles seguem mais ou menos algumas convenções estéticas, de sentido de leitura, de várias técnicas e artes que são do mundo ocidental. E os mangás são chamados assim porque realmente o quadrinho japonês é muito diferenciado. Quando apareceu o mangá? O mangá apareceu em 1702, tá? Se tem notícias, registros, que já nessa época já existia os mangás, mas eles se popularizaram realmente após a Segunda Guerra. Eles ajudaram a reavivar a cultura do Japão. Tem até um livro bacana aqui na minha frente sobre isso, que fala sobre como o mangá reinventou mesmo a cultura japonesa. E o mais bacana é que as pessoas faziam mangá, liam mangá, tinham uma gama enorme desse tipo de historinhas em quadrinhos, e eram histórias, normalmente lá no Japão, eles lançam tomos mesmo, são 200 páginas, cada gibizinho deles tem 200 páginas, 300 páginas, e tem uma história muito bacana que o pessoal lê e deixa no metrô, deixa no banco da praça para outra pessoa pegar e ler. E assim foi se popularizando totalmente as histórias que eram trazidas nesses quadrinhos. Porém, e eu vou falar aqui de alguns mangás muito bacanas, quando eu for dar exemplos para vocês de como funciona um mangá, qual a característica, a gente sempre vai procurar mostrar como isso acontece em histórias mais conhecidas, né? Sailor Moon, Dragon Ball, One Piece, enfim. Vamos citar ali alguns exemplos que você já deve ter ouvido falar. Lembrando que o One Piece, inclusive nesse ano de 2023, estreou na Netflix um live action baseado em One Piece. Eu queria primeiro fazer um parêntese, muita gente acha que os mangás são uma coisa mais recente no Brasil, né? A maior parte das pessoas, inclusive, porque se mistura muito mangá e anime. O que é anime? Agora eu preciso falar. Anime é o desenho animado japonês. E a maior parte dos animes, ele deriva de história em quadrinhos. Ele surge como mangá e aí ele se transforma em anime. E aqui no Brasil todo mundo fala muito da época do Cavaleiros do Zodíaco, né? Que passava na extinta Rede Manchete. Nossa, só vê desenho japonês. Mas desenhos japoneses começaram muito antes. Quando eu era pequenininho, eu assistia, por exemplo, A Princesa e o Cavaleiro, né? Fora aqueles tokusatsu, né? aqueles meio filminho ali de monstros, sabe? Godzilla, Robô Gigante, tudo isso já tinha na TV brasileira muito antes do Cavaleiros do Zodíaco aparecer. Agora, o mangá demorou um pouquinho mais para aparecer aqui no Brasil, né? O quadrinho, a gente já tinha muito desenho animado baseado em história em quadrinhos do Japão, mas as histórias em si ainda não tinham surgido, era mais comum ter os desenhos. Tem até aquele famoso Pinóquio japonês, que todo mundo achava meio depressivo, e era mesmo. Tem um monte de desenhos animados, né? Mas, voltando, o termo mangá é genérico. Essa é uma coisa bacana para você saber. Lá no Japão, ninguém fala me dá um mangá. As pessoas falam, obviamente em japonês, né? Ninguém fala me dá lá, né? Mas eles falam o tipo de mangá específico que eles querem. Cada gênero tem um nome. Eu vou falar alguns aqui e mostrar alguns para vocês. Olha só, nós temos o shonen,
que é o mangá para garoto. Geralmente são temas de ação, de esporte, né? Às vezes tem romance, mas bem secundário. Tem até uma das revistas mais famosas do Japão, chama-se Shonen Jump. A Shonen Jump é justamente histórias para garotos. E, por exemplo, os mais conhecidos, toda a saga do Dragon Ball, Slayer, One Piece, todos esses aí são shonen. Aí nós temos o shoujo, que é para jovens garotas. Então, é um mangá específico que tem temas como romance, relacionamentos. Geralmente os personagens principais são meninas. Exemplo mais conhecido aqui no Brasil é Sailor Moon, mas tem Fruits Basket, tem vários outros, tá? O josei é um pouquinho diferente, é mulher na verdade, então o público é o público adulto feminino. Tem, por exemplo, aí Beauty Bunny, KJ Sweeper, por aí afora. Eles têm público adulto feminino, público adulto masculino. O seinen, por exemplo, perdão, vou repetir até, tá? Seinen é para homens adultos, então são aqueles mangás mais violentos, como Berserk, Kingdom, Vagabond, por exemplo, que é um que eu gosto bastante, né? E você tem o Komodo, que é para criança, é bem infantil mesmo, Doraemon, Coco, eu estou citando alguns aí que são mais conhecidos aqui no Brasil, tá? Você tem também ainda entre os gêneros mais falados o hentai, que é o mangá erótico, né? Às vezes até meio pornográfico. E você tem até variações mais recentes, como por exemplo o novelle mangá, que mistura o storytelling, vamos dizer assim, a narrativa francesa com o estilo mangá. O mais famoso que já foi lançado aqui no Brasil chama-se Espinafre de Yukiko, é uma história muito bacana também. Então, o primeiro mangá que foi lançado aqui no português chama-se Lobo Solitário. Eu, inclusive, tenho essa coleção inteira. É muito bacana, tá? A tradução era, o nome em inglês, inclusive, que ficou bastante famoso, era Lone Wolf and Cub, né? Ou seja, Lobo Solitário e Filhote. Porque, de fato, essa é a história de um Ronin, né? A história de um guerreiro japonês, que ele vaga ali pelo mundo com o filhinho dele. E ele enfrenta uma série de guerreiros, de ninjas, tem um monte de gente tentando matá-lo ali na história, e em cada cidade que ele passa, antes ali de ser resolvida, antes da perseguição das pessoas que o perseguem chegarem nele, ele ajuda as pessoas da cidade, sempre tem muito romance, tem um certo... É muito bacana, assim, as histórias, elas são histórias muito embasadas realmente no Japão da época, no Japão feudal. É muito legal, são muitos números, né? Já foi lançado no Brasil em português, a coleção completa, mas o primeiro lançamento dele aqui foi em 1988, então ele é efetivamente o primeiro mangá a aparecer aqui no Brasil. Agora, tem uma outra diferença, ele foi o primeiro mangá, mas o primeiro mangá, vamos dizer assim, realista, ou o primeiro mangá que respeitou o japonês, ou a cultura japonesa, já veio muito depois, foi no ano de 2000, né? Que foi esse aqui. Aqui está uma edição encadernada, né? Mas foi Dragon Ball. Por que se 1988 foi realmente o ano em que saiu o Lobo Solitário, eu estou falando para você que aqui o Dragon Ball é o primeiro mangá, de fato, porque ele respeitou uma característica específica que os mangás têm, que é o sentido de leitura. Aqui, se você puder observar, ó, o jeito que a gente lê, se você abrir aqui, você vai começar a ler pelo final. Eles até colocavam aqui, atenção, você está começando a ler pelo final. Porque o japonês lê no que pra gente, né, o pessoal fala, o japonês lê de trás para frente. Não é que ele lê de trás para frente, o sentido de leitura deles é o contrário do nosso. Então você começa daqui para cá, e mesmo o sentido dos quadrinhos não é como a gente faz, a gente lê da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda. Então quando você vai ler um mangá, muitas vezes se você é um mangá original como esse aqui, você vai ter uma certa dificuldade de leitura se você não está acostumado. Porque mesmo que você comece a ler no sentido certo do mangá, ou seja, de trás para frente, por assim dizer, às vezes você se perde nos quadrinhos, você acaba lendo da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, tá? Então é bem diferente nesse aspecto. Agora, tem outras características. A principal característica de todo mangá, ou da maioria deles, né? Não vamos generalizar, mas todo mundo, quando você fala mangá, ele vai falar, é aquele que tem aqueles desenhos com aqueles bichinhos ou com aquelas personagens de olho grande. Isso é uma característica bem típica do mangá, tá? Os japoneses fazem os olhos bem grandes da maior parte dos mangás, a não ser quando é um mangá mais realista. Mas os mangás como o próprio citado Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, normalmente os olhos vão ser maiores. Eles fazem olhos maiores com as pupilas bem dilatadas. Tem várias teorias do porquê isso faz isso. Só tem gente que até fala, não, é porque o japonês tem o olho pequenininho, então ele faz para compensar. Aí outro fala, não, é porque é mais atraente.
São várias teorias, mas o fato é, a maior parte dos quadrinhos japoneses você vai achar realmente personagens com olhos grandes. Outra característica... Perdão. Teixin, você consegue. Outra característica muito presente ali são as linhas cinéticas, tem muito mais aquela linha de movimento, os risquinhos, eles fazem aquilo muito mais carregado. E o destaque para as onomatopeias. A gente tem que lembrar que o escrito japonês, né, eles desenham ideogramas. O alfabeto deles, o alfabeto kanji, por exemplo, ele é todo em desenhos. Então, as onomatopeias, elas acabam fazendo parte da arte. Isso deixa o quadrinho muito mais bonito. Muitas vezes a onomatopeia está no meio da cena e você lê ela de uma maneira muito mais legal. Isso acontece em vários. A gente está colocando alguns exemplos na tela de vocês aí, mas isso acontece em muitos mangás, esse sentido da onomatopeia. Uma outra questão é o respeito aos mais velhos e o aprendizado. Normalmente o personagem japonês ele tem uma linha de esforço. Então vamos pegar dois personagens, por exemplo, que vieram do céu, que são alienígenas, que são super fortes. Superman e Goku, do Dragon Ball. O Superman, os poderes dele, por mais que a gente tenha, né, histórias que mostrando ali, estilo Smallville, né, para quem viu na TV, os poderes surgindo, ele se adaptando com os poderes são dele, são naturais. O Goku, ele tem que treinar, quase morrer para ficar mais forte, treina, e assim vai. Então é valorizado muito o esforço e o aprendizado. Para ficar ainda no Dragon Ball, parte do aprendizado deles, o Mestre Kami pega e vai ensinar eles a ler, vai ensinar o Goku e o Kuririn a fazer, por exemplo, a fazer soma, divisão, porque eles têm que ser, não é só lutar, não é só brincar, eles têm que aprender. Isso é uma coisa muito bacana. E uma outra característica que eu sempre chamo atenção no mangá é o que eu chamo de erotização leve. Eles têm umas piadinhas que têm uma certa erotização. Por exemplo, se quem assistiu One Piece, você vai ver lá que tem, eu não lembro qual que é o episódio, tá? Mas tem um episódio lá do Baratie, né, do barco-restaurante, em que todos eles vão lutar no barco e a Nami fica sozinha com os dois panacas lá no barco, né, com os dois irmãozinhos lá, né? Para quem vê na tradução vai entender o que eu estou falando. E ela pega e fala que ela precisa trocar a blusa. E aí eles ficam vermelhos, tá? Eles viram pro lado. Então é essa leve erotização. E aí ela pega, eles estão achando que ela tira a blusa, a hora que eles vão espiar para dar uma olhadinha, ela dá um pontapé nos dois e foge com o barco. Então é um humor assim que leve... O Dragon Ball também tem bastante disso. Tem um pouco do politicamente incorreto, é bom lembrar, né? Mas, por exemplo, o Mestre Kami é um velhinho tarado. Então o que acontece? Vou dar dois exemplos desse humor erótico e mostrar algumas imagens para vocês, tá? Lembrando, levemente erótico, é uma coisa bem quinta série, bem bobinha assim, tá? Aí o que acontece? No Japão, bom, não vou colocar o carro na frente dos bois. Vamos começar com a história do Goku. Quando o Goku se encontra com a Bulma pela primeira vez, ele nunca viu uma menina. E a hora que eles vão dormir, ele tinha o costume de dormir no colo do avôzinho dele. Então ele vai lá e apalpa o colo da Bulma. A Bulma já está dormindo. E aí a próxima cena mostra a casa assim, onde eles estavam de vista de fora, e aquele berro, e ele acorda, e a Bulma acorda assustada. O que foi? Ele está desesperado, ele fica falando, você está quebrada, você está quebrada, porque ele apalpou a Bulma, ele nunca viu uma menina, ele estava esperando um volume ali e não tinha nada. E aí, você percebe, é bem bobinho, né? E tem uma outra cena, por exemplo, os japoneses, quando eles ficam muito animados ou excitados, o que eles mostram no quadrinho faz sair sangue do nariz. Então é assim que eles indicam que a pessoa está muito animada, está extremamente excitada, então sai o sangue do nariz dele. O que acontece? Está tendo uma luta ali com o Yancha, né, que ele está lutando com um homem invisível, e ele está perdendo, ele não enxerga o inimigo dele. Aí o Kulilin tem uma ideia. É Kulilin ou Kuririn, tá, gente? Tem as duas versões. O Kulilin tem uma ideia. Ele vai, pega o Mestre Kami, que é o velhinho tarado, leva o Mestre Kami para ver a luta e leva a Bulma. E a Bulma tá com Tomara que caia. Ele posiciona a cabeça do Mestre Kami levantada, vai lá, puxa o top da Bulma, para que a Bulma fique, né, com os seios à mostra, e sai um jato enorme de sangue do nariz do Mestre Kami, que cai em cima do Homem Invisível. A partir dali o Yancha enxerga o Homem Invisível e bate no Homem Invisível. Então vocês percebem? É tudo uma brincadeira ali, é uma leve erotização, tá? Não é nada pornográfico ou nada do gênero, mas isso é uma característica muito comum do mangá. Uma outra característica é os personagens, quando ficam numa situação, principalmente que eles ficam envergonhados, por exemplo, eles viram criança. Então você tem um personagem adulto, Samurai X, por exemplo, tem bastante disso. Quando o Samurai X, o personagem principal, fala uma bobagem,
ele se sente envergonhado e no quadrinho seguinte ele tá uma criança correndo ali com vergonha, então vira uma criança do nada, assim, e vira o personagem. É um recurso que eles também usam, que é muito comum. Então, olha, de maneira geral, como você vê, os mangás, eles vão ter várias dessas características, às vezes todas, às vezes só algumas, né? Mas eles têm todas essas peculiaridades, essas diferenças, que tornam ele diferente de todos os quadrinhos ocidentais. Por isso, realmente, que é chamado mangá. E aí tem uma coisa muito bacana, né? Que essa verdadeira sociedade de consumo japonesa em torno do mangá, ele funciona dessa forma. Então, uma coisa, muitas vezes, ela surge em mangá, aí ela vira um anime, que é um desenho animado, aí ela vira estatuazinha, brinquedinha, ela vira videogame, né? Um exemplo clássico disso é o Pokémon, por exemplo, né? O Pokémon, ele tá em todas ali, ele surge como um game, daí ele vira um mangá, daí ele vira um anime, ele tem tudo, né? Então é muito bacana que você vai ver toda essa interligação entre esses produtos japoneses. Queria terminar então esse bloco, né, falando para você ficar ligado na gente aí, a gente já volta daqui a pouco, e lembrando que você pode sempre mandar para a gente sugestões pelo Instagram. Inclusive, no próximo bloco nós vamos também fazer sobre um personagem que não é de mangá, mas que foi um pedido de uma espectadora nossa. Tá legal? Então a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Estamos de volta para falar de um personagem brasileiro que contracenou com ninguém menos do que o grande popstar Michael Jackson. Você conhece? O nome dele é Chico Bento, eu tenho certeza que você conhece, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse personagem, um pedido mandado para a gente pela Janaína. Lembrando que você pode mandar sugestão, pergunta, o que você quiser que a gente fale aqui, tem dúvidas sobre um personagem, quer saber alguma coisa específica sobre como usar um quadrinho em uma disciplina, em uma sala de aula, manda aqui para a gente pelo Instagram ou do Mundo HQ ou da Educa TV, você vê os dois aí na sua tela. Bom, o Chico Bento, a gente falou dele um pouquinho em um outro episódio aqui, quando a gente estava falando de sotaques regionais e tal. Se você viu, legal. Se você não viu, vamos lá que a gente vai falar muito mais dessa vez. O Chico Bento surgiu em 1961. Ele é um personagem que ele surgiu como secundário, ou seja, ele era de uma tira dos personagens, de outros personagens, né? No caso do Hiroshi e Zezinho, que depois viriam se tornar o Hiro, né? E o Zé da Roça. Mudou um pouquinho o nome, mas eram esses personagens. Esse primeiro Chico Bento, ele era bem diferente. Se você ver aí na sua tela, você vai observar que ele era mais alto, ele era um nariz bem menor, né, parecia um pouquinho mais velho, e era, assim, matuto, preguiçoso, espertinho, já tinha ali aquelas características do caipira esperto, né, e um pouco preguiçoso. Não chegava a ser preguiçoso do nível do Jeca Tatu, mas já era bastante preguiçoso na época. O Chico não era tão fofinho como ele é hoje, né? E ele foi se desenvolvendo e roubando a cena. Ele acabou criando todo o núcleo dele, as histórias, os gibis, as histórias são do Chico Bento, né? E é um caso, o Maurício tem muito disso, tá? Personagem que aparece como secundário, é o caso por exemplo, o Cebolinha era secundário do Franjinha e roubou a cena. A Mônica era secundária do Cebolinha e virou a turma da Mônica. E por aí vai. É muito interessante porque ele vai observando os personagens que fazem mais sucesso e tal. E da onde que ele se inspirou para criar o Chico Bento? Se você olhar nas Wikipédias da vida, em alguns lugares vai estar falando que é de um tio-avô e tal. Mas eu já entrevistei o Maurício, perguntei para ele deu essa resposta, que na verdade a inspiração era nele mesmo, nele quando criança. Inclusive no livro Navegando nas Letras, né, ele tem 2 livros ali de crônicas, um chama Navegando nas Letras 1 e o outro Navegando nas Letras 2. No primeiro livro, ele conta algumas histórias, ele até se desenha como Chico Bento, que ele fala quando ele relembra
quando na infância dele, que foi passada entre a cidade de Santa Isabel, onde ele nasceu, e Mogi das Cruzes, para onde ele mudou, ele relembra, por exemplo, de pegar no içá. Içá, para quem não sabe, é uma formiga, né, que tem uma saúva, na verdade, a saúva alada, e ela tem uma bunda muito grande. Então eles catam as formigas, tiram esse pedaço da formiga, frita e come içá. Eu já comi quando era pequeno, a gente que é mais do interior, que tem uma vivência de fazenda e tal, já comeu içá. Ele conta histórias dele com um amigo dele chamado Dema, que eles iam nadar, pescar, caçar rã, e tudo isso inspirou o Chico Bento. Talvez tenha traços de outras pessoas com quem ele conviveu, mas para mim, e pelo que ele mesmo me confirmou, a inspiração é o próprio Maurício. A avó Dita, inclusive, né, que é a avó do Chico Bento, é a avó de verdade do Maurício. Ela contava realmente histórias de folclore, ela fazia lá comida para os netos, era toda carinhosa, toda inteligente. Então, o núcleo do Chico é basicamente baseado na infância do Maurício de Souza, no interior do estado de São Paulo. Agora, o Chico hoje, né, Chico Bento, aliás, o nome dele é Antônio Francisco Bento, ou Francisco Antônio Bento, não lembro a ordem aí, me desculpem agora de chifra, mas na verdade, assim, o Chico Bento, hoje ele é muito popular, muito conhecido, mas ele já se envolveu em algumas polêmicas, né? Aqui no Brasil, teve particularmente 2 ou 3. Então, uma delas, por exemplo, eu também já comentei aqui, é o jeito de falar. O que eu comentei na edição passada, eu vou repetir, é que é uma polêmica específica com professores e alunos. Professores usavam tirinhas do Chico Bento na escola e os pais ficavam preocupados que os filhos estavam aprendendo a falar português errado, né? Porque nas tiras do Chico Bento fala ara, vorta, sou, fala bem caipirês, né? E na verdade, primeiro assim, vamos lembrar que não existe, de novo vou lembrar isso para vocês, não existe falar errado, tá? O que existe é escrever certo e escrever errado. Tem regra para isso, gramática. Para falar, óbvio, você pode falar mais próximo da norma culta, mas é justamente aí que entra a figura do professor que vai falar, olha, lê isso aqui do Chico Bento, te explica que o Chico Bento fala daquela forma e pede para o aluno, por exemplo, reescrever na norma culta ou outros exercícios do gênero. Essa polêmica foi até forte na época, lá, não vou nem saber precisar, acho que é nos 90, mas não durou muito. Também teve uma polêmica com o jeito de falar um pouco oposto. Tinha gente que achava que era uma tiração de sarro, quase que um bullying com o jeito de falar do caipira, que era exagerado. Eu particularmente não acho, isso também não pegou, tá? Realmente, é caricaturado, mas é assim que funcionam as histórias, né? Você carrega no sotaque. E, gente, se você for para o interior, e lembrando, né, que Campinas é interior também, você vai achar muita gente que fala dessa forma. Cada um tem um jeito de falar diferente. Não é porque fala daquele jeito que é engraçado ou que você está tirando sarro, tá? O terceiro ponto é que houve uma época que as pessoas começaram a falar que o Chico Bento realmente era, né, muito próximo daquele famoso personagem que eu citei aqui do cinema, o Jeca Tatu. Ele é muito preguiçoso, mas aí, apesar de até a musiquinha do Chico Bento falar que ele é um caipirinha preguiçoso, ele é preguiçoso, mas ele ajuda, ele dá alimento para todos os bichos, ele acorda cedo. É que ele não gosta de acordar cedo, né? Ele prefere ir pescar do que ir para a escola. Mas ele vai para a escola, ele ajuda o pai, ele pega na enxada, e olha que nós estamos falando de uma criança, hein? Hoje em dia, apesar das crianças na roça ainda terem muita participação no trabalho, hoje em dia é até proibido uma criança trabalhar, né? Mas enfim, ele tem uma dose de preguiça, mas não é tão grande assim. E aí tem uma polêmica internacional, e essa é muito engraçada. O Maurício de Souza, ele publica em vários países, né? Ou publicou em talvez até muitos mais, dezenas de países publica hoje, e alguns até publicaram no período, pararam, mas é em muitos lugares. E o Chico Bento, por um lado, ele era muito querido na Itália, ou é muito querido na Itália. Nos desenhos da Turma da Mônica que eram exibidos por lá, por exemplo, cada vez que o Chico Bento aparecia, era um desenho do Chico, naquele segmento dedicado à Mônica, dobrava a audiência. O pessoal gostava muito do Chico Bento. Mas em Singapura houve problemas. Por quê? Porque existe um pessoal lá mais radical islâmico, né? Foi que segue o Islã mais ao pé da letra, e quando o Chico Bento ia nadar, ele ia nadar pelado. E isso foi um problema sério, exibir o corpo nu masculino, né? O Maurício teve que dar umas adaptadas no desenho ali, desenhar uma sunguinha ou simplesmente cortar a cena, mas essa foi uma polêmica internacional mesmo, né? Foi uma coisa muito engraçada. E olha, não é incomum, né? Essa questão de cultura é muito divertida. Por exemplo, os gibis do Bidu no Japão, o Bidu não podia fazer xixi no poste,
porque eles eram muito, não pode deixar o cachorro fazer no poste, era um mau exemplo, você não podia, então teve que mudar, o Bidu não podia fazer xixi no poste nas historinhas que iam para o Japão. Muito legal, né? Olha, as histórias do Chico são das mais diversas, mas geralmente é no ambiente rural, né? Essas coisas bem pueris, roubar a goiaba na goiabeira do Inholau, ele cuida dos animais, ele tem histórias com folclore, tem histórias na escola, ele é um aluno preguiçoso, ele cola na prova, né? Às vezes ele falta na aula, e aí tem todas as lições de moral mostrando que aquilo é errado e tal, né? Tem, às vezes, o primo da cidade vai, e aí tem um conflito, né, entre a cultura da cidade e a cultura do campo. Mas, no geral, é todo em torno realmente desse mundo até um pouco idílico, né, desse mundo um pouco de sonho do interior. Porém, o Chico, além do traço ter ficado mais fofinho, ele foi ganhando outras versões. E aí eu vou citar para vocês, por exemplo, em 2013 teve lá o Monica Toy, e o Chico, o Monica Toy, aquele desenho feito em chibi japonês, né, que é aquele traço com cabeção grandão, assim, as perninhas pequenininhas e o corpinho pequenininho. E o Monica Toy, relembrando aqui, a gente falou disso uma vez aqui quando falamos do Maurício, né? Mas o Monica Toy, ele é um desenho que ele é popular na Rússia, ele é popular em todo mundo, você vê ele no YouTube, e que já foi assistido, os episódios, somando todos ali, já foram assistidos mais de 17 bilhões de vezes. E o Chico Bento, Toy, é um dos favoritos, principalmente quando ele aparece com a Giserda, né, que é a galinha do Chico Bento. A galinha chama Giserda, se você não sabe, e o porquinho chama Torresmo. Também tem uma versão em 2013 que foi lançado. Em 2013 foi lançado pelo Maurício a Turma da Mônica Jovem, que é aquela versão com o traço mangá, né, falamos de mangá no primeiro bloco, em que a Turma da Mônica é adolescente. E o Chico ganhou uma versão. E eu achei muito bacana essa versão porque, em vez de ser Chico Jovem, indo na linha do caipira, é Chico Moço, né? Enquanto a Mônica Jovem vive aventuras até com robôs espaciais, né, com aquela coisas modernas da cidade, computador e videogame, e eles estão pensando o que eles vão fazer na faculdade, o Chico, ele e os amigos, o Zé da Roça, o Iro, o Zé Lelé por alguma razão não, né? A Rosinha sim, só o Zé Lelé que ficou de fora. Eles se formam na escola e eles vão para a faculdade, né? E o Chico vai fazer agronomia. Eles são divididos, a turma se divide, cada um fica num canto. E aí, o Chico Moço mostra o Chico chegando numa cidade, que não é uma cidade grande, mas é uma cidade maior que a dele, que é a Vila Abobrinha, né? Ele não mora nem em cidade, ele mora em vila. E aí, quando ele chega naquela cidade, ele passa a morar numa república. E aí ele passa a conviver com pessoas totalmente diferentes deles. Um é boêmio, o outro gosta de pregar peça. Aí tem um moço um pouco mais gordo que ele se ressente do corpo dele. E o Chico, com aquele jeitão dele simples, amoroso, tal, ele vai desarmando aquelas pessoas e transforma aquela república, a cidade ali vai se transformando numa coisa muito mais legal. E ao mesmo tempo ele convive com a saudade da Rosinha, com a saudade dos pais, da Dona Marocas, que é a professora. Então eu acho particularmente, o Chico Moço até, sob certos aspectos, mais legal que a Mônica Jovem. Até porque eu confesso para vocês que eu me identifiquei bastante, porque eu vi muito ali do Chico Bento, de mim no Chico Bento, quando eu vim para a faculdade, quando eu saí da minha cidade e fui morar numa república, tive que aprender a conviver com outras pessoas, as festas, etc. Muito bem bolado. E o Chico Moço vai ganhar um live action. Assim como a Turma da Mônica também vai para os cinemas numa versão live action, o Chico Moço vai ganhar um live action que está previsto, ele estava previsto para 2023, já foi adiado para 2024. Então vai ser as histórias do Chico Bento adolescente. E aí você pode perguntar para mim assim, mas espera aí, Chico Moço e ele criança? Porque a Turma da Mônica criança ganhou 2 filmes no cinema, ganhou um sitcom super bacana lá na Globoplay, Globovídeos, não sei como chama lá o streaming da Globo, me perdoem, falhou, acho que é Globoplay, né? Então um streaming super bacana. E o Chico não, o Chico é tão legal as histórias dele criança, pois é, novidade, vai ganhar sim um filme nos cinemas, também estava previsto inicialmente para 2023, terminou as filmagens agora, recentemente, então ele vai para 2024. Chama Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Tá? E é Chico Bento, Inholau, Genezinho, né, que é o filho do coronel, Rosinha, todo mundo confirmado lá. E eu fiquei muito bem impressionado, porque eu vi algumas cenas, a gente vai tentar mostrar para vocês algumas imagens, algumas cenas e tal, mas eu achei muito bacana porque, coincidentemente, o nome do personagem principal, o ator que vai fazer o Chico Bento, se chama Isaac Amendoim. Achei muito engraçado
né, chamar o sobrenome ser o nome de uma cultura da roça, né? Isaac Amendoim. Bom, pessoal, eu não posso terminar sem recomendar algumas leituras do Chico Bento para vocês, tá? Uma delas eu já falei aqui num outro programa, mas vou repetir, é o Arvorada, tá, do Orlandelli, é muito legal, mostra a relação do Chico com a avó dele, a avó fica doente, ele fica com medo que ela vai morrer, ele se relembra da Mariana, que é a irmã do Chico Bento. O Chico Bento teve uma irmã, e essa é outra história meio que obrigatória, se você quiser também ler, da Mariana Estrelinha, né? Porque ela vira uma estrela depois e vai para o céu. Já virou desenho animado também do Maurício, é muito bacana. E o outro, eu falei lá no começo que o Chico Bento contracenou com o Michael Jackson, né? Ninguém estava esquecendo aqui já. O outro é justamente a história em que isso acontece, que é essa aqui, que está na frente, que chama Pavor Espaciar. Pavor Espaciar é uma história com um traço maravilhoso. Quem fez foi o Gustavo Duarte. Se você acompanha esportes e lia aquele jornal O Lance, se você lembrar de todos aqueles desenhos, aquelas ilustrações dos times que aparecia no Lance, o Mosquiteiro, o Santos, São Paulo, né? O Periquito, ou o Porco, às vezes, aquelas brincadeiras, aquelas charges com os times, é o Gustavo Duarte que fazia. E o Gustavo Duarte desenhou o Chico Bento numa história, não sei exatamente se foi por causa disso que ele foi chamado depois para fazer uma gráfica MSP, mas quando foi feito lá os primeiros gibis que deram origem a essas graphic novels do Maurício, em que tinha ali umas homenagens, né? Os artistas só faziam um quadrinho, uma charge, alguma coisa com os personagens, o Gustavo Duarte fez um telefone sem fio entre vários personagens do Maurício, e apareceu o Bugu no final, né? Para quem conhece aquele cachorro chato, irritante, amarelo, que ficava falando alô mamãe, por isso era um telefone sem fio ali, o alô mamãe. E uma das pessoas que estava nessa linha cruzada era o Chico Bento, no traço dele, com uma camisa do Noroeste de Bauru, então ele remeteu ao trabalho dele normal, que era o de fazer futebol. E esse aqui, ele fala sobre um encontro de terceiro grau, né? O Chico Bento e o Zé Lelé são abduzidos numa nave, né? Aí na nave tem lá todos os bichos que foram abduzidos e tem um alienígena lá que é o Michael Jackson. O Michael Jackson, na verdade, é um alien, né? Então, assim, é uma história muito bacana. É uma história de humor, ela é mais aquela coisa pastelão, o desenho em si, o traço e o formato, a correria que torna ela muito engraçada. Mas vale a pena. Se eu falei que a outra era para chorar, né, para se emocionar, essa é uma história do Chico Bento para rir. Legal? Então, a gente vai terminando por aqui. Lembra de mandar suas sugestões para a gente. E queria agradecer, como a gente sempre agradece, a Gibiteca. Esses dias um frequentador da Gibiteca veio conversar aqui com a Suzy, que é a nossa mestra mora aqui da Gibiteca, e perguntou e falou para ela que viu a Gibiteca na televisão. É isso mesmo, veja na televisão e venha visitar, tá? A Gibiteca tem esse monte de gibi para você ler, emprestar, tudo de graça, vale muito a pena. E agradecer a Secretaria de Cultura e Turismo que nos apoia aqui. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima edição. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.